Nada escapa à observação de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Nada que acontece no mundo é sem a permissão do soberano. Deus é isso e muito mais. Então, por que orar se Deus já conhece tudo? Por que me ajoelhar diante de Deus e fazer pedidos se Ele já sabe as palavras que vão sair da minha boca? Se você já se fez essas perguntas, você não pode perder o programa de hoje. Olá, este é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. E nessa série de mensagens nós queremos falar sobre a oração. Você já ouviu que Deus é soberano? Que Deus controla tudo? Aquela famosa frase, Deus está no controle de tudo? Agostinho já disse certa vez que nada no universo escapa ou acontece à parte da vontade soberana de Deus. Nesse momento, então, nós nos perguntamos, se Deus é soberano, se Deus conhece cada um dos acontecimentos da história, se Deus conhece a minha vida, por que eu devo orar? Outra pergunta que você pode fazer, se Deus sabe tudo e por que eu preciso orar? Será que quando eu oro, as coisas realmente mudam? Deus é sim soberano. Deus é sim aquele que controla todos os acontecimentos do mundo. Mas esse mesmo Deus, na sua palavra, deseja que nos aproximemos dele em oração. Esse mesmo Deus nos ordena a orar. Esse mesmo Deus nos fala que a oração é uma obrigação. É algo que devemos fazer constantemente. E você não ouviu errado, uma obrigação. Assim como é uma obrigação você se alimentar corretamente, beber muito líquido para você ter saúde e vida, para que você tenha comunhão e vida com o Pai. Você também precisa orar. A oração muda as coisas. A oração muda o nosso coração. Se as circunstâncias não mudaram ao redor, não pare de orar. Porque o propósito da oração é mudar a nossa vida, é glorificar a Deus que está nos céus. E assim nós oramos, clamamos a Deus e em oração buscamos comunhão com Ele e a Sua presença, com o propósito de glorificar o seu nome e experimentar os benefícios desta glória em nossa vida. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você viu o que o apóstolo Paulo escreveu? Não ande ansioso, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus a sua petição e sua súplica com ações de graça. O Deus que tudo conhece, o Deus que tudo controla, não deseja que andemos ansiosos, Ele deseja que o busquemos em oração. O Deus soberano deseja que você verbalize em palavras seus pedidos diante dele. O Deus que conhece o coração deseja que tornemos conhecida na sua presença as nossas petições. Ore, busque ao Senhor. O propósito da oração é glorificar a Deus, o Deus soberano que tudo sabe, tudo controla, mas que deseja ouvir dos nossos lábios nossos pedidos, ações de graças e desejos, para receber tudo dele, a paz que excede todo entendimento, e ter a mente e o coração guardados em Jesus Cristo. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus.
deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar, se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares notar. Se você me perguntar se eu creio em um Deus que tem controle sobre todas as coisas no universo, eu vou dizer para você que sim. Se você me perguntar se eu creio em um Deus que já sabe tudo o que eu vou dizer antes mesmo que a palavra me chegue à boca, eu também vou dizer a você que sim. Eu creio em um Deus que sabe tudo o que vai acontecer, mas não apenas sabe no sentido de ter um conhecimento. Eu creio em um Deus que escreveu a história, que criou e que conduz a história. E muitas vezes a dúvida que pode surgir é: por que orar? Qual é o objetivo de orar e clamar a um Deus que já determinou todas as coisas? Por que eu devo orar então se eu creio que a história já foi escrita e nada acontecerá sem que saia o curso dessa história? Para entender isso, eu gostaria de primeiro ler um texto bíblico que se encontra na primeira carta de Pedro, no 3º capítulo, no verso 12, que diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Só até aqui, essa primeira parte do versículo. Quando nós nos perguntamos qual é o real motivo ou objetivo da oração, nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. Primeiro, a oração não é algo apenas unilateral, ou não é apenas uma coisa que tem a ver apenas com os nossos pedidos diante de Deus. Quando nós oramos, nós estamos em um relacionamento, nós estamos em uma comunhão. A oração não é o simples fato de se achegar diante de Deus e fazer uma espécie de catarse, uma espécie de externar coisas do coração apenas para que isso nos traga algum tipo de alívio. A oração não é como você derramar em um abismo as coisas que estão afligindo você.
A oração ela é também uma espécie de local onde o coração é tratado. Deus, apesar de haver decretado as coisas para acontecerem de determinadas maneiras, Ele também decretou os meios pelos quais essas coisas acontecem. John Piper, um pastor norte-americano, usa uma ilustração muito interessante. Ele diz que se você pegar uma tábua de madeira e colocar um prego, e você quiser que esse prego entre nessa madeira, você precisa pegar um martelo e martelar para que esse prego então entre. A forma como o prego entra na madeira é através do martelo, através da ação de alguém batendo nele. Da mesma maneira, a forma pela qual Deus age no nosso meio é através da oração. Não porque Deus é limitado, não porque Deus não pode agir de maneira sobrenatural, mas porque na sua soberania Ele escolheu meios para que coisas acontecessem e a oração é um desses meios. Se você me perguntar, a oração muda algo em Deus, no seu caráter, muda algo na sua mente, no seu coração? Eu vou dizer para você que não. Mas a nossa oração não é para que Deus mude ou para que, de alguma maneira, possamos produzir nele alguma variação. A oração é para que o nosso coração seja mudado. A oração é para que nós mesmos sejamos transformados. É claro que, acima de tudo, a oração tem a ver com a glória de Deus. Orar o glorifica. Orar mostra a nossa dependência. Orar mostra como nós necessitamos de algo que está além, que está fora de nós. Mostra a nossa insuficiência em nós mesmos. Mas quando oramos, uma coisa precisa ficar muito clara. Deus trata o nosso coração. Sempre quando temos algo para pedir, isso nos mostra que existe uma fonte, um lugar em que tudo aquilo que precisamos é encontrado. Afinal de contas, nós procuramos saciar o nosso coração em tantas coisas. Se olharmos para os nossos dias, em que ainda temos vivido a realidade de uma pandemia, quantas vezes não tentamos achar alívio para o coração em várias coisas, pessoas ou até mesmo lugares? Quantas vezes não planejamos algo e esperávamos que aquilo saísse completamente do jeito que desenhamos, mas no meio do caminho há um imprevisto, há uma mudança na rota. E o nosso coração se encontra mais uma vez angustiado, mais uma vez aflito. Quantas vezes, ao chorar a dor do luto, o nosso coração parece não encontrar alívio. A dor parece ser infindável, parece ser algo que não nos abandona jamais. Nesses momentos, a oração nos mostra onde nós encontramos alívio, onde nós encontramos consolo. Na oração nós sabemos onde é que nós encontramos a paz que excede o entendimento, e essa paz excede o entendimento porque ela acontece em meio à guerra. E quando eu falo de paz, eu não digo aqui a ausência de problemas, ou muito menos a ausência de situações difíceis, mas eu digo paz com o nosso Senhor, a harmonia perfeita com Deus, a ideia de que o abismo que nos separava dele já não existe mais. Quando Cristo morreu e ressuscitou, e ao ressuscitar venceu a morte. Quando Cristo entregou a sua vida por nós e o véu foi partido de cima a baixo, naquele momento, o livre acesso ao nosso Deus passou a ser uma verdade, e esse livre acesso acontece através da oração. Na oração, nós somos fortalecidos. Na oração, nós somos capazes de olhar para o mundo e termos o coração cada vez mais revigorado. E eu não digo aqui um vigor no sentido de alguém que toma uma injeção de ânimo. Eu digo de um vigor real. Eu falo de algo que realmente nos mantém de pé. A oração, ela está para o crente como a respiração está para o ser humano. A oração deveria ser algo inegociável, mas veja, muitas vezes a oração é aquilo que nós mais negociamos. E mais uma vez, cito John Piper, que diz que o que mais nos impede de orar não são as coisas ruins. O que mais nos impede de termos um tempo determinado para que oremos de fato, e eu não digo aqui aquela oração matinal ou aquela oração antes de uma refeição, que muitas vezes já são até clichês e mantêm a mesma estrutura, mas eu digo aqui aquela oração em que separamos um tempo exclusivo para isso. John Piper diz que muitas vezes são as coisas boas que nos impedem de orar. Boas em que sentido? Às vezes nós gastamos muito tempo procurando os motivos pelos quais devemos orar. Às vezes nós gastamos muito tempo procurando, de maneira até bíblica, qual é a forma correta de orar, e isso nos impede de gastarmos tempo em oração. E o que eu quero dizer para você? Não negocie o seu tempo com Deus. Não deixe de exercer a sua comunhão com o Senhor de todas as coisas.
Não deixe que a sua vida de oração seja algo frio e entenda que a oração não é algo mecânico. Nós nos acostumamos muitas vezes a quase que decorar aquilo que nós falamos com Deus. E eu repito, eu estou dizendo daquelas orações que nós fazemos diariamente, seja antes de uma refeição, seja ao acordar, seja ao deitar. Muitas vezes a estrutura da nossa oração é a mesma. Começamos, terminamos da mesma maneira e não refletimos naquilo que falamos. Ao orar, você precisa entender que há um diálogo aberto com Deus. O seu coração precisa estar inteiro. E muitas vezes você pode dizer, olha, mas eu não sei como orar. Me faltam palavras, me faltam motivos. E é por isso que nós temos a palavra de Deus. É por isso que Jesus nos ensina como orar. E por mais que a oração do Pai Nosso seja algo que muitas vezes nós repetimos, eu quero que você se lembre de uma coisa. Ela é uma estrutura que nos mostra qual o objetivo real de orar. Perceba que a primeira parte da oração tem a ver com a glória de Deus. Venha o seu reino, que a vontade do Senhor seja feita, mas depois há uma parte que também tem a ver conosco. O pão nosso de cada dia, o perdão pelas ofensas, todas essas coisas nós devemos colocar diante de Deus, na certeza de que Ele é quem cuida de nós, na certeza de que Ele é quem trabalha em nós, e de que dia após dia somos transformados de glória em glória. Há poder na oração, meus irmãos. Se olharmos para toda a história bíblica, nós vemos que o tempo todo as pessoas oravam. No Antigo Testamento, as pessoas derramavam seu coração em oração. Se lembra de Daniel, que mesmo após um decreto real, um decreto oficial, ele ainda assim tirava o seu tempo de oração. Mais do que isso, se lembra de Cristo? E como em Jesus a oração era algo presente? Se lembra que Jesus se retirava para orar sozinho e não por vezes ele orava por madrugadas? Cristo sabia, mesmo sendo o próprio Deus, mesmo sendo perfeito, que não poderia abrir mão da oração. Cristo sabia que a oração era aquilo que fortalecia a sua comunhão com o Pai. Quem somos nós para acreditar que não dependemos da oração? Quem somos nós para achar que a oração não é o lugar onde Deus trata o nosso coração? Eu quero desafiar você para que dia após dia, de fato, tenha uma vida de oração. Talvez você se pergunte por que nesse tempo todo você tem caminhado aflito, desesperado, angustiado. Talvez você tenha procurado soluções em tantas coisas e até então não tenha encontrado. A oração, como eu disse, não vai mudar a realidade à sua volta. Pode ser que mude, mas isso não é algo que eu posso te prometer. Mas uma coisa é fato, a oração vai mudar a forma como você vai encarar a realidade à sua volta. Pode ser que você ore e implore a Deus que mude coisas que estão te afligindo profundamente. E talvez isso não aconteça, mas a oração certamente vai mudar o seu coração para encarar essas realidades. Portanto, não abra mão disso. Ore e ore crendo que na oração Deus vai tratar o seu coração. Eu espero que isso seja uma realidade para você e espero que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Qual é o propósito da oração? O propósito da oração é glorificar a Deus e experimentar os benefícios dessa oração em nossa vida. A oração muda as coisas. Por que orar se Deus sabe tudo? Você ouviu a mensagem, você ouviu a palavra de Deus, você percebeu que não importa se as circunstâncias mudaram ou não, o importante é o que a oração faz em nós. O importante é que a oração muda a nossa vida. Deus deseja que você, eu, verbalizemos diante dEle com palavras os nossos pedidos e ações de graças, para que o Deus soberano nos encha com uma paz que excede todo entendimento e que Ele guarde o nosso coração e mente em Cristo Jesus. Deus deseja que você ore. Deus deseja ouvir dos seus lábios os seus pedidos. Você pode me acompanhar nessa oração? Você pode agora verbalizar os seus sentimentos, verbalizar suas petições, suas ações de graças, não ficar apenas no pensamento ou no coração, mas apresentar diante de Deus as ansiedades, com o propósito de glorificar a Deus, experimentar os benefícios dessa glória e, claro, ser mudado pelo Senhor. Vamos orar em nome de Jesus.
Senhor Deus, nós te louvamos porque não importa se as circunstâncias mudaram ou não. Não importa, ó Deus. O que importa é que o Senhor nos mudou pela oração. O que importa é que o Senhor nos transforma enquanto oramos. O que importa é que o Senhor muda a nossa vida quando verbalizamos diante de Ti nossos pedidos, nossas petições, nossas súplicas e ações de graças. Ó Deus, eu tenho certeza que muitos que nos assistem estão ansiosos, ó Pai, por causa desse novo tempo, desses novos acontecimentos, das notícias que escutam, das circunstâncias, ó Deus, assustadoras. Ó Pai, que não andemos ansiosos, mas que em tudo possamos tornar conhecida diante de Deus nossas petições, a nossa oração, pois o Senhor é soberano, o Senhor controla tudo, mas o Senhor deseja ouvir dos nossos lábios o nosso clamor, o nosso pedido e a nossa oração. Nos ajude, ó Pai, nos ajude em nossas ansiedades, em nossas agitações, para que paremos, dediquemos a oração com o propósito de glorificar o Teu nome. E enquanto glorificamos o Teu nome pela oração e pela súplica, o Senhor nos faz participar dos benefícios da oração, nos faz ser cheios de paz, cheios, ó Pai, de entendimento, ó Deus, e acima de tudo, o Senhor nos faz ser guardados mente e coração em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o propósito da oração é glorificar a Ti e mudar a nossa vida. Que o Senhor assim nos mude, nos transforme, em nome de Jesus. Amém e amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do Teu amor. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor.
tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Você deseja entrar em contato conosco, enviar o seu pedido de oração, pedir para fazer parte das nossas listas de transmissão? É muito simples. Basta você enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela e entrar em contato conosco. E claro, você pode acompanhar todas as informações da nossa igreja e todas as nossas atividades pelas nossas redes sociais. Eu quero agradecer a você que esteve conosco durante todo esse programa. Se você perdeu a ministração da palavra, alguma canção ou a oração, você pode nos acompanhar todos os sábados, às 12h30 e às 21h30. Ore, continue orando para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.